pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. O nosso Pausa para Prosa de hoje, ele vai ser inspirado num texto que eu li no domingo, na revista de domingo do jornal o Globo, de uma menina que questiona o conceito que o ser humano, de uma maneira geral, tem a respeito da perfeição estética. Lendo o texto dela, um texto muito inteligente, muito interessante, me dei conta de que eu nunca havia conversado nos meus vídeos com vocês a respeito da noção de equilíbrio. Buda nos convida ao caminho do meio, né? E muitas pessoas não conseguem captar bem a instrução desse mandamento de Buda, dessa instrução de Buda, o que ele está tentando nos transmitir. E como a minha busca é sempre trazer ferramentas para que você que me assiste possa se autoconhecer melhor e desenvolver melhor a si mesmo e ao planeta, cada um de nós nesse planeta escola que se desenvolve, contribui para o desenvolvimento do grupo todo. Então eu resolvi, nesta semana, falar sobre a noção de liberdade interna através do equilíbrio. Porque era essa a perspectiva de Buda quando ele nos instruía a seguir o caminho do meio. Mas pouquíssimas vezes eu vi terapeutas ou pessoas orientando. Pode ser ignorância minha, tá, pessoal? Pode ser que tenha muita coisa escrita estritamente a esse respeito ou esteja apenas chovendo no molhado. Mas vamos dizer que o que eu vejo, o que eu recebo, é poucas pessoas tendo a preocupação de entender melhor esse conceito de Buda. Citam rapidamente, mas não buscam entender de fato, de uma forma mais aprofundada o que representa. Então estou aqui com as minhas anotações dessa semana. Nós vamos começar o nosso trabalho definindo a noção de equilíbrio em termos da física, do mundo material. Equilíbrio significa condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam anulando-se mutuamente. Ou seja, teoricamente, duas forças parecidas que uma atuando sobre a outra se mantêm estáveis, ou posição estável de um corpo sem oscilação ou desvio. Então nós vamos imaginar aqui os pratos de uma balança, né? Aquele equilíbrio acontece porque elas têm os dois pesos em cada prato, há um peso, e esses pesos têm equilíbrio, ou seja, eles têm o mesmo tipo de poder interno, eles têm a mesma quantidade de força, por isso, e há um respeito mútuo, então eles permanecem no mesmo nível, no mesmo patamar, um sem agredir o outro, apenas existindo de forma equilibrada. Como se cada um dos níveis, cada um dos pesos da balança entendesse o poder e valor da presença do outro, inclusive. Muito bem. Baseando-se nessa ideia do equilíbrio material, eu quero começar desconstruindo com vocês a ideia de perfeição, que é justamente o que a menina do texto repara e a grande sacada dela. Existe uma ideia de perfeição, por exemplo, como no caso dela, a perfeição estética, existe uma ideia de que pessoas muito magras, ou de que pessoas louras, ou de que pessoas altas, ou de que pessoas isso, aquilo, são as perfeitas. Então, é importante a gente começar desmontando essa ideia de perfeição, porque a perfeição é um mito, a perfeição não existe. O que existe é o equilíbrio, né? E o que é o equilíbrio? O equilíbrio é nós percebermos que cada um de nós é aquilo que consegue ser no ponto de vida em que está. E que é para ser desta maneira mesmo. Se a gente perceber que ao nosso redor, na nossa família, existem pessoas totalmente diferentes, fisicamente, mentalmente, emocionalmente diferentes, e ainda assim fomos todos colocados no mesmo grupo familiar, isso significa que este é o equilíbrio. Agora, esse equilíbrio ele não está estático. Nós não nascemos aqui para ficar do jeito que somos quando chegamos. Tanto que, como é um planeta metafórico, nascemos bebês e vamos ampliando à medida que vamos crescendo, vamos evoluindo, nosso corpo se modifica, a nossa mente se modifica, a nossa emoção se modifica e ao final de uma existência, teoricamente, quando sairmos do planeta, levamos conosco muito do nosso aprendizado e da convivência com essas pessoas. Todos diferentes uns dos outros, mesmo os irmãos gêmeos. Já me aconteceu de atender 2 irmãos gêmeos, eu apliquei exercícios iguais e, obviamente, tive respostas completamente distintas. Eles tinham sido criados pelos mesmos pais, na mesma casa, com uma condição financeira bacana, e ainda assim eram pessoas bem distintas. Um deles era bem engenheiro, bem matemático, e o outro era muito romântico, muito poeta. E é assim que tem que ser. Esses 2 irmãos gêmeos eram os 2 pratos da balança. E é aí que nós entramos com o nosso conceito de equilíbrio. Por quê? Por que o poeta estava errado e o engenheiro estava certo e não o oposto? Porque se vieram juntos e eram gêmeos, e um era engenheiro e o outro era poeta, era assim que tinha que ser. Cada um deles complementando ou auxiliando o outro no seu equilíbrio. E essa busca de equilíbrio, esse é o conceito de equilíbrio no qual eu acredito. Muito bem. Então, quando falamos sobre equilíbrio emocional, por exemplo, já que estamos no planeta Terra como um desenvolvimento consciencial,
né? A nossa escola terrena nos ensina o desenvolvimento consciencial e a busca desse desenvolvimento consciencial é simplesmente manter a nossa emoção, sentimentos que estão em movimento, algo que sai, que exercita, né? Que evolui, que se expande. A nossa consciência expandida, ela nada mais é do que a capacidade de perceber e equilibrar as nossas emoções. Manter as diversas forças internas em harmonia, como se uma balança só tivesse muitos pratos ao mesmo tempo e nós tivéssemos como equilibrá-los. Mas é claro que somos ainda pouquíssimo evoluídos. Portanto, se fosse Jesus, os pratos já estavam todos ali na mesma posição, né? Mas nós não, ainda temos aí pratos que ainda entram em desarmonia na balança. O que nós tendemos a fazer? Tiramos aquele prato da balança, a gente elimina, né? Como se aquilo não servisse. Não, não, não. A ideia é o oposto. Acolha esse que está em desequilíbrio. Entenda o que esse desequilíbrio quer dizer. Entenda por que você explode de raiva ou em outro momento você não consegue falar o que você sente. Há um desequilíbrio aí. É preciso encontrar um equilíbrio seu, o seu modelo de equilíbrio e você, como dentro de si mesmo, com diversos pratos, esse teu inteiro, esse ser integral que você é, também é um prato da balança de outros sistemas. Então nota, sempre uma coisa interagindo com outra. Portanto, cada um de nós que trabalha em si vai equilibrar a balança dos demais. Muito bem. Então vamos perceber a definição de equilíbrio emocional. Definição básica. Equilíbrio emocional é a busca de autoconhecimento sobre os próprios pensamentos e ações que determinam o comportamento. É a capacidade de enfrentar obstáculos e ter controle dos sentimentos e reações. Como os pratos da balança, equilibrar as demandas do externo com os desejos do interno. Desenvolver bom senso, boa vontade e aprender a lidar com as frustrações. Em programação neurolinguística, e vocês já me ouviram algumas vezes dizer isso aqui, não existe fracasso. Para nós existe feedback. Ou seja, quando eu me frustro, a frustração ela não é o fim da linha. O que é uma frustração? Eu queria que saísse de um jeito e saiu do outro. E aí, como saiu do outro, se eu estou despreparado, se eu não estou me autoconhecendo, se as minhas emoções tomam conta, essa frustração vai me machucar, vai me agredir, vai me deixar triste, vai me deixar deprimido, ansioso, enfim. Ao invés de eu olhar para a frustração e falar assim, peraí, o que isso quer dizer? O que esse feedback está me trazendo? Feedback, retorno. Essa informação está me dizendo que minimamente eu não planejei bem. Aliás, ainda menos do que isso, eu não só não planejei bem, mesmo que eu tenha feito algum planejamento, a forma como eu planejei não me conduzia para o resultado que eu queria, porque se eu encontrar os passos exatos para cumprir este trajeto, não tem como dar errado, entendem? Não tem como você não conseguir o resultado. Quando você recebe um resultado de volta e ele te frustra, a frustração não é para te magoar, é para te alertar, é como um sintoma interno. Não funcionou do jeito que eu queria, então como eu teria que ter feito? A mais ou a menos, para fazer com que isso que voltou como frustração se tornasse o meu sucesso, aquilo que eu desejo, a minha meta realizada. Muito bem. Então, a frustração, como tudo nesse planeta fabuloso, ela é uma orientadora, ela é o grito falante, trazendo para você de volta a informação de, olha, faz de novo, porque isso que você fez não funcionou ainda. Muito bem. Então, pessoal, a nossa noção de equilíbrio é você encontrar uma maneira de lidar com as suas emoções, desenvolvendo estas habilidades do bom senso, da capacidade de percepção. Porque o que é bom senso? Bom senso é entender o que vai ser, quais serão as consequências das minhas ações. E entender se isso é o que me interessa, né? Então eu quero, por exemplo, perder peso, como a menina do artigo, né? Aí eu sei que eu tenho que fazer uma dieta. Mas aí o que eu faço? Por ansiedade, como eu não tenho autoconhecimento, a minha ansiedade faz com que eu crie uma dieta extremada, exagerada, que me faz sofrer. Isso não vai funcionar. Pode contar que não vai funcionar, porque você está desconsiderando as suas emoções, a tua necessidade de acolhimento, por exemplo. Aí você começa a fazer dieta e aí tira tudo que tem na geladeira, você passa a viver de água e luz, quase um santo. E aí, uma semana depois, você invade a geladeira e come tudo que tem lá. Você não dá conta. O que aconteceu? Que feedback foi esse? Foi que você não é capaz de fazer uma dieta? Não. Foi que você exagerou na hora que você criou a sua meta da dieta e exagerou por quê? Porque estava ansioso, temeroso que não desse certo, você exagerou, ou porque queria que acontecesse logo, desconsiderando
que é preciso tempo para que as coisas funcionem, evoluam, aconteçam. Nós demoramos 9 meses para nascer. E esse tempo ele tem que ser mantido. Pensa na medicina. Quando um bebê nasce antes do tempo, ele é considerado uma criança que não é saudável. Por quê? Estou exagerando, né? Uma criança que não está na sua formação perfeita. Por quê? Porque ele nasceu antes. Então é preciso que aquele tempo de maturação exista. Se esse tempo é necessário, se existe tempo para as coisas, se o dia tem 24 horas, tem uma função. A perfeição está em ser do jeito que é. Portanto, você quer fazer uma dieta miraculosa. Eu me lembro quando eu fazia academia de ginástica, que teve uma vez que uma menina chegou na academia e eu estava lá malhando, na época eu tinha uns 35 anos, e a menina devia ter uns 18. E eu estava já há 2 anos ali malhando, então eu tinha um corpo muito preparado, né? Gordura equilibrada, tudo direitinho. Ela olhou pra mim, quando eu estava fazendo exercício, e falou assim, eu quero ficar igual a ela. Aí o professor falou, então você vai ter que ficar aqui 2 anos igual a ela. A menina estava ali em dezembro, querendo preparar o corpite pro carnaval, mas não queria ter que ficar 2 anos preparando como eu fiquei. Ela queria que acontecesse assim. E aí as pessoas se frustram, não dá certo esse negócio de academia não. Peraí, não dá certo por quê? Qual foi o tipo de preparo que você fez? Quanto você calculou em termos de tempo? Quais foram as tuas percepções a respeito das necessidades, ações, necessárias ações para você chegar lá? Você pegou alguém como modelo e achou que o milagre estava pronto? Né? Então, na hora que você está preparando uma dieta, por exemplo, é preciso ter equilíbrio, bom senso na hora de preparar. Se você tiver o bom senso, você vai conseguir perceber e o feedback que vai voltar é você perdendo peso. Né? Porque não adianta, por exemplo, eu como alface, sobremesa eu dou uma cheirada numa maçã a semana inteira. Aí quando chega no final de semana eu como 3 pizzas gigantes. Você está desequilibrando de novo. Percebam que é essa lógica do equilíbrio que eu estou trazendo para vocês. Então, uma das características de um ser que está em equilíbrio, portanto internamente livre, é ele ser consciente de que existem limites e ele tem que aprender sobre os limites e como lidar com os limites. É preciso absorver, aceitar que existem determinados limites, entende? Porque se você não criar na sua equação de meta, se você não criar uma percepção de limite, se o seu equilíbrio pessoal, emocional, mental, espiritual não entender ou recusar a ideia desse limite, você vai estar sempre frustrado, sempre sofrendo. Porque tem que ser do seu jeito. Olha, milhares de pessoas fazem dietas de uma determinada maneira. Mas não serve para todo mundo. Não. Mas pode observar que, em geral, tem um fio condutor nas pessoas que são bem-sucedidas. E uma das questões que as pessoas bem-sucedidas conseguem incluir na percepção delas é um tempo razoável para que você possa perder o seu peso. Né? Estamos falando de peso, podemos falar de guardar dinheiro, conseguir uma melhor carreira, ter bons relacionamentos, enfim. Então, essa consciência e esse equilíbrio, em termos emocionais, fala do seguinte, por exemplo, criei aqui 4 exemplos. Perdoar, mas não ser conivente com o mal. Esquecer o mal e não ser indiferente a ele. Ser pacífico, mas não passivo diante dos acontecimentos. Cultivar a não violência, mas não violentar a si mesmo. Então você está equilibrando o externo e o interno, mantendo uma harmonia. Então, eu posso perdoar alguém entendendo que ela tem limites, mas eu não vou deixar para lá e permitir que ela continue errando comigo. Porque aí ela vai estar incutindo, ela vai estar novamente incorrendo em erro com a minha ajuda. Eu vou esquecer o mal, mas não vou ser indiferente a ele. O mal não é um elemento real. O mal é a ausência do bem. É uma pessoa que está com emoções em desarmonia e por isso ela começa a ter ações que são consideradas como más. Muito bem. Então eu vou olhar para esse mal e vou trabalhar para que ele se transforme em luz. Para que aquela pessoa traga para fora o seu potencial máximo. Eu vou ser pacífico e não passivo. Eu vou relatar o que eu sinto. Eu vou contribuir com o outro, com o meu comentário. Um comentário que saia de mim e é uma atitude que saia de mim mostrando respeito pelo outro, serenidade interna, mas mostrando e apontando no sentido de pontuando que aquilo que está sendo feito para mim ou contra mim não está bom. E finalmente cultivar a não violência, ou seja, cultivar a não violência é ser pacífico, mas sempre preservando, dando um limite ao outro para que ele não invada. Muito bem. Então, as medidas fundamentais do meu ponto de vista para uma vida equilibrada, ou seja, o que você precisa perceber hoje para a sua vida em termos de autoconhecimento? Como estão os teus relacionamentos? Os teus desejos internos em relação aos externos, como estão as suas atividades prazerosas, aquela pessoa que só trabalha e não se oferece
uma xicrinha de café em paz em casa, eventualmente que seja, né? Ter um propósito de vida, procurar desenvolver o autoconhecimento e a autoestima e ter valores bem estabelecidos, construindo um caráter pacífico. Tudo isso fala de uma pessoa que está em equilíbrio, né? É o que o Buda chamava de caminho do meio. Agora, esse aprendizado, pessoal, pode acontecer numa terapia. Mas, na verdade, quando você vai até o meu consultório e faz comigo o trabalho, nós ficamos juntos uma vez por semana durante 1 hora. O seu aprendizado verdadeiro acontece quando você volta para sua casa e vai viver na sua rotina. E é na rotina, no dia a dia, através da autorreflexão, que você desenvolve realmente o autoconhecimento. Como? Você faz uma autorreflexão prévia sobre o que você vai viver na sua vida, pratica as medidas que você encontra, que você entende que são as melhores, e depois das suas atitudes, você volta a refletir para entender se você evoluiu ou se o feedback que está vindo para você é de que você não conseguiu exatamente do jeito que pretendia. E aí, você revê o trajeto e começa de novo. Muito bem. Curioso é o seguinte, essa ideia de caminho do meio que Buda trouxe para nós e que sobrevive há tantos milhões de anos, né? Buda desenvolveu essa ideia de que maneira? Da forma mais simplória. Ouvindo o pai conversar com uma pessoa, o pai disse a essa pessoa o seguinte, a respeito de um instrumento musical, a cítara, que era preciso ter um equilíbrio. Se você apertar a corda demais, ela arrebenta. Se você deixar solta, ela não toca. Foi aí que Buda entendeu, ele teve a iluminação de perceber o que significava caminho do meio. Porque é um conceito sutil. E é mais sutil entender que, para cada um de nós, esse caminho do meio é próprio, individual, singular e particular, porque depende dos conteúdos e dos contextos onde você está inserido. Então, para uma mulher que vive no mundo árabe, o caminho do meio para ela é usar burca. Eu estou aqui hoje, está um calor aqui em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, danado. Eu não posso imaginar botando uma burca. A burca para ela faz sentido na vida dela, no equilíbrio dela. Não a violenta, ao contrário, faz com que ela fique feliz. Para aquelas que usam feliz. E para mim, não usar atende à minha necessidade, ao meu desejo e à minha vida. Esse é um exemplo simples. Existem outros momentos em que aquilo que eu desejo não pode existir porque eu poderia, por exemplo, agredir a vida de outras pessoas. Mas o meu bom senso me permite perceber isso. E aí eu vou encontrando novos caminhos para que todos os benefícios que eu busco possam também ser obtidos, sempre respeitando o próximo. Bom, pessoal, a ideia de hoje é essa. Faça uma autorreflexão e perceba se a sua vida está equilibrada. Eu vou fechar a nossa palestra com um comentário sobre um filme que vocês já devem ter assistido, para os que não assistiram ainda eu recomendo, que é Comer, Rezar e Amar. Tem uma cena do filme em que ela vem buscando equilíbrio, a personagem principal, e ela entende, chega um momento que ela entende que o equilíbrio é manter a meditação. E aí, por uma série de fatores dentro do filme, ela tem um namorado e ela rompe com esse namorado, e ela volta ao mentor dela, o Ketut, que é um monge a quem ela recorre eventualmente e que vai ensinando a ela uma série de coisas, inclusive a meditação. E aí ele pergunta pelo namorado, ela diz que terminou, porque ele estava tirando o equilíbrio dela. E Ketut responde o seguinte, mas Liz, que é o nome da personagem principal, no caso do amor, perder o equilíbrio pelo amor significa estar equilibrado. Eu espero que a minha mensagem chegue até vocês de uma forma bem carinhosa, bem fraterna e que vocês possam absorver e praticar no seu dia a dia autoconhecimento, busca do equilíbrio, nada de excessos, nada de autocríticas exageradas, nem de autopermissividade. Um equilíbrio, a busca para fazer com que a vida fique uma vida rica no sentido de prazerosa, mas também de trabalho, também de lazer, também de amor, também de reflexão, também de contato consigo mesmo, com a espiritualidade, com o conceito de eu superior, com o conceito de divino, enfim, um pouco para cada coisa. Comecem percebendo basicamente o seguinte, tem alguma área da minha vida em que eu estou muito mais focado nessa do que nas outras? Se tem isso, já tem um desequilíbrio aí. O que nós queremos é que os pratos da sua balança entrem em harmonia. Nunca, no nosso planeta, nunca fica zeradinho em termos emocionais. A tendência é isso. Mas isso é um equilíbrio bom. Ok? Eu fico sempre à disposição para aqueles que quiserem tirar dúvidas, me mandem e-mails. Meu e-mail é analu.nadais@gmail.com. Eu tentei botar o e-mail aí embaixo no vídeo, mas esse negócio não funcionou, portanto, eu estou informando. analu.nadais@gmail.com.
j.nadaz@gmail.com. E como todas as semanas eu peço a você, se você gostou do meu vídeo e acha que essas instruções podem ajudar alguma pessoa que você conhece, transmita o meu vídeo, retransmita o meu vídeo. Eu quero que as minhas instruções cheguem o mais longe possível para que eu possa retribuir a esse planeta fabuloso toda a maravilha, todos os aprendizados, toda a luz que ele vem me trazendo. E a você que me acompanha toda semana e que tem me mandado mensagens tão lindas, eu te agradeço a cada um de vocês de coração. Eu estou procurando responder a todas. Então, se você puder, transmite o meu vídeo e deixa um curtir aí na minha página, tá? Eu também publico esse mesmo vídeo no Facebook. Nós nos vemos na próxima semana. Eu espero de coração que você seja muito feliz. Eu sou. E você merece com certeza ser, tendo uma vida equilibrada, uma vida de caminho do meio. Muito obrigada de coração, viu? Um beijo grande para você. Venha logo, volte em breve. Nós nos vemos daqui a pouquinho outra vez. Até o próximo sonho. Namastê.